Saudações, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Rapaz, vamos fazer hoje um pré-jogo aqui, Vasco e Fluminense. Amanhã, o clássico da rodada. Times que vêm de momentos, né, diferentes. Fluminense vem aí de uma vitória, de uma grande vitória. Vasco vem de um resultado não tão bom contra o Bahia. E vamos ver aí, mais ou menos, passar a escalação do que a gente espera nos nossos jogos. E aí, Rodrigo? Boa noite. Como é que tá a expectativa aí para o jogo de amanhã? A expectativa maior é saber se o Diniz vai usar o time titular ou se ele vai poupar contra o grandiosíssimo Vasco da Gama, né? Ô, louco. Que, cara, o momento do Vasco ele é bom, né? Tirando a derrota melancólica contra o Bahia também, né? Mas o Vasco vinha jogando, no caso, um futebol bem jogado, né? Até conseguiu resultados bons aí com o pelotão da frente. Mas aí, né, São Januário e o Vasco da Gama ainda não conseguem se entender. E o Vasco teve essa derrota melancólica para o Bahia e poderia ter sido demais, né? Se não fosse novamente o Léo Jardim, que para mim é top 3 goleiro aí do Brasil. Top 3 para mim é Fábio, Oxe. Lucas Perry e Léo Jardim. Os melhores goleiros estão no Rio de Janeiro, entendeu? Mas Caraca, quem diria? Se eu falasse isso para qualquer vascaíno no início, daqui um mês, 2 meses atrás, acho que o maluco até te agredia, velho. Mas é isso, cara. O Vasco estava com um momento bom, né? Até essa derrota pro Bahia, que deu um banho de água fria aí nos planos do Barbieri. Mas eu acho que tem tudo para se recuperar, não amanhã, né? O jogo contra o Fluminense, que amanhã vai ser o vareio tricolor. Mas depois de amanhã dá para se recuperar tudo bem. Vai tudo depender aí do Diniz, se ele vai poupar ou não poupar. Se ele poupar, aí a gente vai ter um jogo de igual para igual. Se ele não poupar, aí é vareio tricolor. Eu acho que ele não poupa porque é um clássico. Se ele poupa no clássico e toma um sacode, ele ia prejudicar bastante, o ambiente ia ficar ruim. Ele pode até mesclar um pouquinho o time, mas eu não acho que ele vai fazer o que ele fez contra o Fortaleza, por exemplo, de Sim. poupar Ele quase 100% do poupou. time, entendeu? Exatamente, quase 100%. E também levando em consideração que na semana que vem vai ter Brasileirão no meio de semana. Então, não vejo por que poupar, né? Já que não vai ter Libertadores ou até mesmo a Copa do Brasil pela frente, né? Que são os jogos aí mais difíceis aí da temporada do Fluminense. Então, acho que talvez dê uma mesclada ali, talvez dê uma poupada ali em alguém que precise descansar, mas eu acho que o time todo, como ele fez contra o Fortaleza, eu acho que não vai rolar. Entendeu? Beleza. Bem, falar um pouco do que eu acho que vai ser a escalação do Vasco, né? Tendo em vista que o Vasco ele tem dois modelos de escalação onde muda apenas uma peça. Mas fora isso, acho improvável sair desse tipo de escalação. O Vasco ele deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, à direita o Pumita, a dupla de zaga deve ser o Bambu e o Léo Pelé, e a lateral esquerda o Piton. Aí vem o meio de campo, que pode ser, se o Vasco tiver a situação de propor o jogo, pode ser Andrei, Marlon Gomes e Jair. E se o Vasco quiser se segurar, que é a minha aposta, o meio de campo deve ser Rodrigo, Andrei e Jair. Acredito que deve ser uma dessas composições de meio de campo. E no ataque nós vamos ter Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Não acho que o Vasco vai mudar muito além disso. Creio que vai ser essa, né, a composição do time do Vasco contra o Fluminense, tendo no máximo essa alteração no meio de campo, trocar ou o Rodrigo ou o Marlon Gomes, dependendo da proposta do Vasco. Creio que o Vasco ele tende a jogar melhor contra times que atacam um pouco mais, né? O jogo contra o Bahia estava mais franco, ainda estava parelho. Quando o Bahia se fechou, fudeu. Então, acredito que o Fluminense, sendo esse time de posse de bola, de toque, deve deixar alguns espaços que é onde o Vasco pode se criar. O Fluminense ataca bastante, desde que o Vasco consiga aproveitar os contra-ataques, deve sim fazer um bom resultado, se, né, não depender de uma noite inspirada aí dos atacantes do Fluminense. Mas basicamente vai ser essa, né, que eu acredito ser a composição de banco do Vasco. Talvez nós tenhamos ali de surpresa para o segundo tempo o Juan lá do Santos, o Carvajal também do Santos.
E, de repente, um Orelhano. Olha, os reservas do Vasco não mudam muita coisa, não. Mas é isso que tem para hoje. Sobre o Vasco contra o Fluminense, deve ser essa parada. Eu acho que o Vasco precisa dessas duas características que você citou. Eu acho que precisa se defender bem quando necessário, né? Eu acho que o Léo Jardim vai precisar trabalhar muito nesse jogo também. Caso o Fluminense vá para o jogo com mais de 75% da equipe titular. E eu acho que aproveitar essa questão dos contra-ataques, né? Que, querendo ou não, no jogo contra o Fortaleza, tudo bem que é o time reserva, né? Mas no jogo contra o Fortaleza, deu para perceber que é o ponto fraco aí do time reserva do Fluminense. Chega até a ser um ponto fraco até do time titular do Fluminense também, essa questão de, de contra-ataque, né? Dessa perda de bola no ataque e não conseguir se reestruturar antes do contra-ataque adversário. Mas eu acredito sim que o Vasco tem que focar nessas duas questões. O Fluminense fazer o que faz de melhor, tocar bola, fazer as suas jogadas ensaiadas, toque rápido para tentar achar um espaço, uma brecha, porque se o Fluminense for realmente com esse time titular que a gente está pensando que ele vá, o que o Fluminense vai querer fazer é abrir espaço e tudo mais. Caso vá mesclado, eu acho que vai perder um pouco desse ritmo, né? Que teve contra o River Plate. Mas a posse de bola, sim, vai ser do Fluminense e o Vasco vai ter que se defender muito bem e vai ter que usar os contra-ataques aí como essa questão. E no jogo contra o Bahia, o Vasco até que propôs muito bem o jogo, né? Eu acho que faltou mesmo a questão do último toque, né? A questão da finalização em si. Porque, se eu não me engano, acho que o Alex Teixeira teve umas 3 boas chances aí. Meus atacantes não sabem fazer gol, Teve viado. É umas uma 3 boas coisa assim chances aí que absurda, irmão. realmente. Devolve o cano, fera. Pelo amor de Deus. O Pedro Raul estava até jogando bem antes dele, né? Teve aquela trombada lá que ele acabou se machucando. Eu acho que ele tirou um pouco o pé do freio, um pouco o pé do acelerador, no caso, né? Botou um pouco o pé no freio. Eu acho que para não agravar a questão da lesão e tudo mais. Então, eu acho que até o momento que ele se machucou ali se eu não me engano, foi na metade do primeiro tempo, ele estava jogando bem, entendeu? Tava correndo atrás da bola, tava dando as finalizações dele, mas eu acho que ele que parou ali. E o Alex Teixeira não estava numa noite muito boa para a questão de finalização, né? Mas o Vasco propôs muito bem o jogo contra o Bahia. Eu acho que era para ter saído com a vitória ali, porque é obrigação, porque, na minha opinião, o Bahia é um time fraco, né? Se eu não me engano, foi hoje oficializado, ontem, a questão da SAF, mas ainda é um time em construção, em formação, né? Com todo respeito aí à instituição Bahia, né? Mas aí é um candidato aí a rebaixamento. Então o Vasco perdeu pontos preciosos em casa, que não poderia ter perdido, mas é o que eu falei, bola para frente, tem muito campeonato aí, tem mais 35 rodadas aí pela frente, e tem tudo para se recuperar, tirando o jogo de amanhã, né, gente? Amanhã a gente já sabe o que vai acontecer, né? Amanhã passo L, lei do ex, e é isso aí. Mas a estrutura, eu acho que do Fluminense continua. Pode aparecer uma poupada ali do Paulo Henrique Ganso e tudo mais, mas eu acho que Arias, Cano, Fábio e o André ali já conseguem ir para campo e tudo mais. Provavelmente o Marcelo não irá jogar, né? Porque, pelo que deu para entender, o Diniz só coloca o Marcelo a prioridade do Marcelo é a Libertadores, né? Coloca em um jogo ali de Copa do Brasil, outro jogo ali do Brasileirão, mas eu acho que a prioridade é a Libertadores de colocar o Marcelo sim. Então, eu acho que a espinha dorsal do Fluminense vai para campo, mas com algumas modificações. Eu acho que 60% do Fluminense vai com o time titular e os 40% deve poupar ali. Então, acho que vai ser Mas, um jogo bem mas pegado. qual vai ser esse time? Qual vai ser o desenho que você acha que vai ser no Fluminense? Do goleiro atacante? Cara, eu acho que vai ser Fábio, talvez ele poupe o Nino para colocar o Felipe Melo, né? Mas talvez seja essa troca. Vai o Manuel, Alexander, vai o Samuel Xavier também. Acredito que ele altere ali no meio de campo, né? Com a saída do Paulo Henrique Ganso, talvez entre o Lima, né? Que está entrando muito bem nos jogos do Fluminense. Inclusive entrou muito bem aí contra o River Plate, né? E tem feito muita diferença aí quando ele é acionado no banco de reservas. Aí vai com o André, que é o nosso xerife, né? E na frente, cara, eu acho que vai o Arias, o Cano não vai, né? Porque o Cano, ele
teve uma contusão no jogo contra o River Plate, inclusive até saiu no primeiro tempo. Aí fica na dúvida entre John Kennedy e Lelê, mas eu acho que vai mais pro John Kennedy entrar nessa vaga aí do Keno. Mas eu preferi o Lelê, né, entre aspas, né? Mas eu acho que o Kennedy tem mais tempo de casa e tudo mais, o Lelê acabou de chegar. Mas são duas ótimas opções aí pro Fernando Diniz. Acho que vai ser esse desenho mesmo. Tá, beleza. Bem, dando aqui minhas considerações finais. Creio sim que o Vasco vai ganhar o jogo. Como eu disse, o Vasco ele tá com a síndrome de Robin Hood, né? Ele tá tirando ponto dos times que estão em cima para perder ponto para os times que estão embaixo. Então, como o Fluminense é um time que está começando a estar alcançando, né, coisas maiores, muito provavelmente vai perder para o Vasco, porque nossa síndrome de Robin Hood continua. Acredito que a zaga do Vasco, levando em conta que nós temos esse time de forma reativa, deve conseguir segurar o ataque do Fluminense, apesar de ser um ataque de bom passe, né, de boa construção de jogo, deve sim conseguir segurar, e creio que nos contra-ataques, acredito que os atacantes do Vasco, principalmente pelo lado direito, são mais rápidos do que os atacantes do Fluminense. Lógico que nós vamos depender da pontaria, que não tem sido muito boa aqui nesses ares, e também de um Fábio não tão inspirado. Mas creio sim na vitória. Dá meu palpite aqui, vai ser 2-1. Um gol do Pedro Raul e um gol do Gabriel Peck. Felicidade. Você, considerações aí finais, jogo Cara, Fluminense? eu acho que o placar depende muito do que o Diniz vai fazer. Eu acho que o Diniz vai ditar o ritmo desse jogo. Se for com os reservas, eu acho que tem grande chance do Fluminense ganhar de 1 ou 2-0. Mas se for com o time de titular, eu acho que de 3-0 para cima conseguem. Ô, louco! Eu vou até acreditar um golzinho no Vasco da Gama, até porque a gente sabe que o esquema do Diniz tem suas falhas, né? Mas eu acho que o meu placar final eu acho que vai ser um humilde 3-1. Que humilde Dois gols, 3-1. dois gols do Faltou Cano falar e um com gol todo do Ares. respeito. Não, Que e lembrando que isso? eu falei aqui que o Vasco não é time ruim, o Vasco tá se reestruturando e tudo mais. Eu acho que esse ano os cariocas vieram muito forte para o Campeonato Brasileiro, né? Tirando o Flamengo. Mas eu acho que esse ano os cariocas conseguem coisas bem, digamos assim, proveitosas, né? Como uma pré-Libertadores, até eu acho que o Vasco consegue beliscar junto com o Botafogo. E, cara, o Flamengo eu não tenho opinião, porque o Flamengo é um time, tá um time muito bagunçado. A gente viu ontem, né, contra o Racing. O Racing não vinha tendo os ótimos jogos, inclusive o técnico deles também estava com a corda no pescoço e ainda conseguiu empatar com o Racing. O Flamengo está meio sem identidade. Mas a minha opinião dos outros três, esse ano no Campeonato Brasileiro, eu acho que vão dar muito trabalho e vão conseguir coisas muito boas. Mas amanhã vai dar fusão. Amanhã faço o Maluco, L, não tem jeito. maluco, manda, mó bate a sopra, tá ligado? Ele fala, não, o Vasco tá maneiro, tá, o Vasco tá legal, depois mete, vai ser um 3-1. Não, Porra, é uma coisa que. isso porque o Vasco tá maneiro, né? E Se o Vasco tivesse uma merda, ia ser uns 8, né? se Porra, você implementasse isso no início do Campeonato Brasileiro, eu falaria que o Vasco é candidato supremo aí a rebaixamento. Mas o Vasco vem mostrando um bom futebol nesse Brasileirão. E eu acho que a questão dele ter sido eliminado, né, das outras competições ajudou muito nesse fato dele focar somente no brasileiro, que é isso que realmente importa para o Vasco da Gama esse ano, né? Pelo menos se manter na Série A para conseguir se reestruturar e alcançar aí alguns voos maiores, né? Mas eu acho que esses voos maiores podem vir esse ano mesmo. beleza. Bem, então é isso. Os palpites foram dados. Depois do jogo, nós vamos trazer aqui, vamos ver quem estava certo, né? E dedicar aí um pós-jogo, né? Então, e é isso aí. Bem, Última vez que eu considerações dei finais, palpite, daí um. última vez que eu dei um palpite, eu acertei cheio, hein? Não, mas esse tu vai errar e vai errar feio pra caramba. Enfim. Bem, considerações finais aí, um recado aí pro torcedor tricolor? Cara, um momento mágico que o Fluminense está passando. Eu acho que a gente, como tricolor, tem que se acostumar com esse novo momento, que o Fluminense já está, como diz o Bruno Henrique, né? Já está em outro patamar. Esse ano a gente vai beliscar algum título, não sei qual, mas eu prefiro que seja Libertadores, né? O resto é o resto. A glória eterna vai ter que vir esse ano. Então, sejam otimistas, tricolores, porque esse ano o Fluminense tem time para bater de frente com todo mundo. Entendi. Eu não vou jogar agora no teu mingau, não, cara. Não vou jogar agora no teu mingau, não. Deixar se acreditando, deixar se acreditando.
Eu acho, eu não acho nada, cara. Eu não vou nem falar nada, eu não vou nem falar nada. Deixar meu recado aqui pro torcedor vascaíno, ó. Jogo a jogo, ponto a ponto, vamos pensando aí no que está acontecendo e amanhã nós vamos amassar o Fluminense. É isso aí. Bem, basicamente é isso. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai ser o jogo de amanhã? Quem serão os destaques positivos e negativos? Qual é o placar de vocês? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Até mais.